Repetindo as irmãs, carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém. Vou falar de bênção. Amém, irmão. São bênçãos. Mas é como eu disse, bênçãos celestiais. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo são essas que nós vamos estudar no dia de hoje. Irmãos, eu vou passar um estudo para as irmãs sobre as bênçãos ao qual nós recebemos. É uma só bênção, né? Mas o que acontece, o que ocorre quando um crente em Jesus é salvo? Esse que eu vou falar tem que acontecer com todo crente. Eu vou falar sobre justificação, santificação, regeneração, redenção e remissão. Eu vou falar de todos eles. E vamos explicar aqui, pela palavra de Deus, o que cada um deles quer dizer, porque nós somos crentes em Jesus, nós temos que tomar posse, crer, porque nós recebemos. Jesus morreu na cruz, e a morte dele na cruz e sua ressurreição, através da nossa fé, ela nos garante todas essas bênçãos espirituais, todas elas: a justificação, a santificação, a redenção e a remissão. A gente não pode achar que não virão essas coisas virão. E hoje, irmãos, eu fico às vezes preocupado que a gente prega a palavra de Deus, mas parece que a palavra de Deus ela não é o suficiente para que as pessoas tenham comunhão com Cristo numa congregação. A gente tem que fazer mais coisas. E pela palavra de Deus está tudo garantido. Aleluia, Jesus. Aquele que crê, ele será santificado, ele é redimido, ele é remido e ele é justificado. Mas hoje em dia a gente tem que fazer tanta coisa, além de todas essas, para as pessoas ficarem na igreja, que eu não entendo. Irmãos, eu fico imaginando, há 30 anos atrás, não existia uma clínica de recuperação. Já não. Quando eu me converti, nem sabia que existia isso. Depois começou a ter um monte. E hoje tem um monte. Aí eu fico me perguntando, Jesus não tem poder de libertar ninguém das drogas? Tem que colocar numa clínica, tem que isolar, né? Todo mundo lá dentro, né? Aquela flatulência toda, né? Vocês já foram na clínica? É pior que cadeia, assim, o modo que eles ficam. É tudo. Isso, né? Eu fico pensando, meu Deus, mas tem que fazer isso? Hoje em dia a pessoa entra para a igreja, tem que fazer um montão de curso. Faça curso de casal, faça curso de solteiro, faça curso disso, curso daquilo, faça terapia, como que é cura interior, né? Que é um curso de cura interior. Tem que fazer curso de todo. Será que Jesus não tem poder? Irmãos, eu vou ler aqui as bênçãos. Não precisa, biblicamente, não precisa disso. Eu falando com a minha esposa, isso aqui é a introdução, que em Tiago diz assim: está entre vós alguém doente, chamai os anciãos da igreja. Chamai os anciãos da igreja, ungindo o doente com óleo, e a oração da fé curará o doente, e se tiver pecado, será perdoado. Não está na Bíblia? Só que assim, às vezes a gente ora pelas pessoas, as pessoas não são curadas. Mas quando Tiago escreveu, ele garantiu que eram curadas, que as pessoas seriam curadas e os pecados seriam perdoados. Então, o que eu vejo, irmãos, há uma necessidade da nossa parte, da gente,
tomar posse da palavra de Deus. Aleluia. Eu tenho que acreditar de todo o coração que quando nós ungimos alguém que pede de forma voluntária, orem por mim para eu ser curado. Primeira coisa a dizer, entre vós, alguém da igreja para pedir oração, a gente ora por ela. Não há garantia que pessoas fora da igreja eu vou orar e vai curar, não. O que Paulo falou, está alguém entre vós doente, chamar, então entre a igreja. Amém? Mas tem que acontecer. E não está acontecendo. Não está acontecendo. É bem pouco, às vezes a pessoa é curada, às vezes não é. Mas deveria acontecer. E essas coisas que eu vou ensinar hoje também deveriam acontecer. Quantas pessoas Jesus libertou da cachaça, do cigarro? Diz que o cigarro é o pior vício para deixar. E as pessoas se convertiam antigamente e deixavam o cigarro. Deixava jogatina, viciado em baralho, viciado em jogo de pôquer, de truco, apostado, e as pessoas se libertaram. Então há algum problema com o povo de Deus hoje em dia. E a gente vai ter que mudar isso, amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre justificação. O que é justificação? Fala para mim, irmãos. É justificado através de Cristo? Sim, mas o que é? Agora não é, para você fazer algo e Deus te justificar. Não. Vamos lá, irmão. Justificação, eu peguei aqui Romanos 5:1, diz assim: justificado, pois, pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o ato do qual Deus nos declara inocentes. Mas somos culpados. Não é verdade? A Bíblia diz que aquele que diz que não peca está mentindo. É mentiroso. Então assim, mas como Deus fala que eu sou inocente? Porque Ele é o justo juiz. E através da morte de Jesus Cristo, Ele nos diz que nós somos justificados. Não é por nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz. Todo aquele que crê pela fé, pois justificados, pois pela fé, eu posso ter paz com Deus, porque não é pelas minhas obras, mas que Jesus morreu na cruz, e pela morte da cruz que eu criei, Deus vai me declarar uma pessoa inocente, apesar de todos os meus pecados. Mas Ele me diz que nenhuma condenação há para a minha vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então assim, a justificação não é que você vai ser alguém pela sua natureza, alguém muito justo, né? Ah, não, agora não vou pecar mais, não vou cometer nenhum ato de injustiça. Não, a gente às vezes vamos cometer atos de injustiça. Às vezes a gente vai julgar mal as pessoas, não deveria, mas a gente vai julgar mal as pessoas, vamos interpretar mal as coisas, vamos favorecer um e desfavorecer outro. Não tem como dizer que a gente é 100% justo, não é verdade? Então a justificação não é que a gente vai ter uma natureza justa como a de Deus, porque Deus realmente é justo. Ele não tem nenhum tipo de acepção de pessoa. Ele é justo. Nós não, a gente, né? Por exemplo, se acontece algo entre nossos filhos, a gente vai ter a tendência de proteger os nossos filhos e achar que o outro está errado. O meu filho foi mal influenciado por más companhia. De repente o seu filho é a má companhia, mas você fala que ele foi influenciado por más companhia. Mas ele às vezes é o líder da gangue, você nem sabe, né? Ele que é, né? A gente tem esse problema, né? Então não tem como a gente ser justo, totalmente justo, né? É como eu estava falando para a minha esposa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tá errado, não deveria ser assim. Não devemos ser assim, mas infelizmente nós não somos intrinsecamente justos. Nós somos pecadores e às vezes nós não conseguimos andar totalmente em justiça. Então, a justificação é uma declaração de Deus que você
é inocente. Mas Jesus, eu pequei tanto. Jesus, eu ainda peco. Às vezes nem quero tomar a ceia do Senhor, porque às vezes eu fico nervoso, às vezes levanta a mão, levanta a voz, às vezes no trânsito eu falo uma besteira. Não é verdade? Mas é Deus quem justifica. Quem, pois, condenará os eleitos de Deus? Pois é Deus que os justifica. Por isso que as pessoas falam, o justo não se justifica, porque quem justifica o justo é Deus. É Deus que o justifica. Ele está te declarando, aos meus olhos você é inocente. Você é inocente. Ah, mas o pessoal fala que você roubou, você matou, você bebeu, você namorou muito na juventude, você isso, você aquilo. Mas quando você crê em Jesus, Ele declarou, Ele é inocente de todas as acusações. E não vai ter juiz que pode reformar aquilo que Jesus falou. Nós temos um exemplo do nosso presidente, né? Nosso abençoado presidente, que nós temos que orar por ele. É uma alma, né? Precisa de Jesus. Tem que orar por eles, irmão. Todos eles. Os que nós gostamos, os que nós não gostamos. Ele foi condenado na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância. Mas a última instância deu um jeito de falar que ele é inocente. Reformaram, né? Não julgaram. Ah, você é inocente. Reformaram. E tá perigoso reformar de novo. Vai reformar de novo. Pode voltar a ser culpado. Mas eu digo para você, quando Jesus diz que você é inocente, não tem juiz da terra que pode declarar que você é culpado. Não tem condições. Porque a última palavra quem dá é Deus. E quem pode reformar a palavra de Deus? Quem pode contornar a palavra de Deus? O que Ele falou, Ele escreve. E se está escrito, não tem como ser apagado. Amém? Então, justificação, tenha no coração, é uma declaração de Deus para a sua vida que você é inocente. Pela fé, creia que Deus te declarou inocente. Tenha paz com Deus. Oh, irmãos, uma coisa que eu estava quase esquecendo. A gente vê muitas pessoas que não querem vir a Cristo. Algumas porque abortaram. Matou inocente, né? Abortaram, se desviaram e no mundo viveu uma vida terrível. Aí fala assim, não é para mim ir para a igreja não, Jesus não vai me perdoar, porque eu pequei tanto, fiz tanta coisa errada, então eu não vou para a igreja. Jesus não vai me perdoar, as pessoas vão me julgar, né? Pode, infelizmente, né, irmãos, pode ter um pedófilo que estuprou uma criança, ou mesmo estuprador de mulheres, um assassino em série. Mas essa pessoa, pela fé, ela crê em Jesus, Jesus a declara inocente de todos os seus pecados. As consequências não dependem dela. Realmente, as pessoas vão desconfiar. Me perdoe, irmão, se uma pessoa é um pedófilo, eu não vou deixar perder minha filha. A pessoa vai ter que aceitar essa consequência. Ah, Jesus perdoou, Jesus é muito bom. Mas eu não sou Deus, eu não sei a intenção do coração. Eu não sei a intenção do coração. Ah, cuida da minha filha, eu vou trabalhar e ficar com a minha filha em casa. Não dá, né, irmãos? Então, assim, mas essa pessoa pode ter paz com Deus, que Jesus perdoou ela. Talvez os homens não confiem. Eu não sou obrigado a confiar em ninguém, não. Né? A Bíblia diz assim pra gente ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Né? Eu não sei, eu não sou Deus. A minha esposa, a missionária, fala que ela passou por poucas e boas entre os seus 20 e poucos anos e 30, mas porque Deus revelou. Eu falei, eu não faria isso, eu faria diferente. Ela falou, não, mas Deus me revelou. Deus falou que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, eu faria diferente, mas Deus falou. Aí dá para confiar, né, irmãos? Agora, sem nada da parte de Deus, eu não faço. Amém? Então, eu posso dizer para todo pecador que está nesta igreja nesse momento,
ou que não esteja aqui, Jesus perdoa de todo pecado. E Deus o declara inocente todo aquele que crê pela fé que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele voltará e levará a sua igreja nas mansões celestiais. Aleluia. Agora as consequências. O pecado de Davi foi perdoado. Morreu muita gente. Teve fraticídio, né? Irmão matou irmão. Irmão estuprou a irmã. O filho queria matar o pai. Filho humilhou o pai. Nunca viveu bem. Morreu. Desrespeitaram o velho. Desrespeitaram. Deram uma jovem para ele para ver se ele namoraria a jovem. A jovem não conseguiu namorar com a jovem. Aí falou assim. Aí o filho dele, acho que é Adonias, né? Declarou: eu sou rei. Tipo assim, meu pai já era. Estava vivo, coitado. Foi perdoado. Foi perdoado. Disse Natan: Deus perdoa o seu pecado, mas a espada nunca mais sairá da tua casa. Então, assim, não dá, né? A pessoa faz tudo de errado, né? Das coisas mais abjetas, e quer ter um tratamento VIP. Não dá, né? Vai ter um tratamento realmente desconfiado da parte das pessoas. Mas ele tem que crer que Deus o perdoou. Amém? Santificação. O que é santificação, irmãos? Meu Deus do céu. É, né? Separado, amém. Mais alguma? É o positivo, a disposição do serviço do reino? Não, é não. Consagração também, isso. Sim, sim. Separado talvez é o mais fácil, né? É o mais correto. E a Bíblia diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Então é o que Deus quer. Deus quer que sejamos santificados. Então o que eu tenho que fazer, irmão Marcelo? Eu vou ter que parar de cortar minhas pontas dos meus cabelos? Eu vou ter que andar de terno e gravata o tempo todo? Até para ir para o mercado tem que... Irmãos, era assim antigamente. Não, eu não ponho não. Então assim, então o que acontece é tem que andar, né? Até dizer a história que às vezes estava numa confraternização, o pastor tinha que chegar de terno e gravata, porque ele tinha medo das pessoas se escandalizar. Mas isso é um pouco de cultura, porque o padre, onde vai, o padre vai de batina, né? Então o pastor, ele trocou a batina pelo terno. Então, mas não é isso, né? A santificação não é seguir regrinhas, né? Vou ter que pentear cocó. Vou ter que usar saia 4 dedos abaixo do joelho. Se for muito para baixo é pecado, se for muito para cima também é pecado. Não é seguir regrinhas. Não é seguir regrinhas. É estar purificado, consagrado e separado. E envolve três processos. A santificação ela tem 3 processos. O primeiro processo: assim que nós nos convertemos, Deus declara que nós somos separados. Aleluia. Está separado. Porque pela palavra de Deus há 3 tipos de pessoas: a igreja, os gentios e Israel. Amém? Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele nos tira do meio do mundo e nos coloca para o reino do Filho do seu amor. Já somos separados. Olha, você não é mais deste mundo. Filhinhos, né? Como diz João, né? Não ameis o mundo e nem do que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não estamos mais lá. Nós não podemos ser amigo de Deus e amigo do mundo. Então já é separado, já declara: olha, você crê em mim, você já é outra coisa. Você agora é separado por mim, santo. Eu te declaro santo e separado. A sua posição espiritual diante de Deus, ela é instantânea. Ele te declara que você agora é separado. Você estava no meio da manada, mas você creu em Jesus. Você saiu. Eu digo mais:
Você estava no meio da manada. O Espírito de Deus estava fazendo um chamamento. Quem quer sair da manada? Ele chamando. Ele chamando. Muitos são chamados. Mas poucos escolhidos. E você falou assim: eu não quero ficar no meio da manada. Sai daqui. Já foi separado. Porque diz assim, né? Em 1 Pedro 1:2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Está declarado. E você é santo. Tem a santificação progressiva. Aí sim, irmãos, aí tem um pouco a ver de você realmente evitar se contaminar. A santificação progressiva é o processo de um crescimento contínuo de pureza. Você vai ficando cada vez mais parecido com Deus. Você está separado do mundo. Mas quando você é separado do mundo, você vem com todos os costumes do mundo. Não é verdade? Você não vai ter... Tem gente que já sai liberto de vários pecados. Mas você sai com todos os trejeitos do mundo. Todos. Talvez você aceitou Jesus, crê em seu Jesus Cristo, já está fora da bebida, já está fora do cigarro, está fora de muita coisa. Mas você ainda veio com todos os costumes e trejeitos do mundo. Mas a santificação progressiva quer dizer o seguinte: você aos pouquinhos você vai se purificando. É igual aquela palavra que eu disse, né? É a pureza. Você para de fazer coisa errada, a tendência é você estar cada vez mais puro, mais santo. Então a santificação também não é só a separação, mas também pureza. Coisa suja não é coisa santa, é puro. E tem que ser como isso, através da obediência da palavra, da oração e da comunhão. A gente fazendo isso, aos pouquinhos nós vamos ficando cada vez mais puro, mais parecido com Ele, né? Que, como também disse João, né? Que aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, buscar a pureza cada vez mais. Como diz também lá em Hebreus, né? Buscai a paz e a santificação, do qual ninguém verá a Deus. É necessário, irmãos. Temos que ser puro. Esse negócio que o importante é que eu amo muito Jesus. Meu Deus, eu chego e choro. Eu vou para a igreja, eu me derramo em lágrimas quando eu ouço os hinos. Me derramar, dizer que sou grato, oh meu Deus, que bonito. Mas está numa vida de pecado miserável. Não dá para dizer que é santo, que é puro. E Jesus é claro: vós sereis meus amigos quando fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Vós me amareis quando fizerdes o que eu vos mando. A prova que nós amamos ao Senhor é porque nós guardamos os seus mandamentos. Aleluia. E tem uma alegria de guardar os mandamentos. Não pode ser pesado. Irmãos, os mandamentos de Jesus, eles não podem ser pesados em nossas vidas. A gente pode ter dificuldade de libertar deles, mas a gente tem que saber que é o caminho correto. A gente não pode gostar de pecado, não. Não pode. O servo de Deus, ele vai pecar, infelizmente, mas ele não pode gostar. Porque as pessoas neste mundo, hoje é sexta-feira, né? Sextou, o bar está lotado, né? O inferno. O bar está lotado. Não tem dinheiro para nada, né? Não tem dinheiro para o leite da criança, mas caixas e caixas de bebida.
e cigarro, e drogas, e prostituição, e gosta dessa vida de prostituição, né? É uma música pior que a outra. Meu Deus do céu. Mas o que é isso? Vai dizer que é puro? Aí domingo vai para a igreja. Eu me emociono quando eu ouço os hinos, a pregação do pastor. Meu Deus, como eu gosto. Irmãos, e isso não é prova que nós amamos a Deus. Isso não é prova de santidade. A prova da santidade é que a gente tem alegria de servir ao Senhor, de guardar os seus mandamentos. Essa é a prova da santidade. É a alegria de obedecer ao Senhor. É a alegria. Não pode ser aquele sufoco, né? Porque o jugo do Senhor é leve, o seu fardo é suave. Então não pode ser um peso. Ai, meu Deus. E agora? Não. Jesus está fazendo melhor. É melhor você não estar no bar. É melhor você não estar fumando. É melhor você não estar se prostituindo. É melhor você não estar se drogando. É melhor você não ter inveja. É melhor você não estar mentindo. Não é um peso. É o melhor para mim e para a sua vida. A gente tem que ter prazer de cada vez mais ter essa meta de purificação. Deixar a ira, deixar a maledicência, deixar a fofoca, deixar a raiva, deixar a mentira um para com os outros, deixar as contendas. Temos que ver isso como algo alcançável, porque o Espírito de Deus está em nós, e não devemos de maneira alguma desacreditar que Deus tem poder, pelo seu Espírito Santo, de nos purificar. E vai ter a santificação definitiva. É a perfeita e completa santidade que será alcançada quando estivermos na presença de Deus. Como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 54. Mas quando isso que é corruptível, ou seja, isso que é passível de ser corrompido, de ser estragado. Corruptível é que estraga, né? Isso que é passível de ser estragado, se revestir da incorruptibilidade, isto é, que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó covo, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos mais pecar. No dia que o Senhor Jesus Cristo transformar os nossos corpos, e nós temos um corpo semelhante ao que Ele tem hoje, lá na glória excelsa de Deus, nós nunca mais iremos pecar. Porque assim como Ele é, nós o veremos. E que Deus falou para Moisés, lá no Monte Horebe, quando Moisés pediu para ver a face de Deus? Que Deus falou para Moisés? Moisés clamou. Não pode. Não pode. O homem mortal não pode ver o meu rosto, não morrerá. Vai ver minhas costas, Moisés. Mas a gente vai estar tão santo quando chegar a vez de Deus, que a gente vai ver o rosto de Jesus. Perfeito. Ele não vai precisar se transformar em nada. Porque algumas pessoas viram Deus, né? Mas Deus se transformou, né? Deus se transformou. Jesus, né? Teve que se tornar homem, né? Aí nós vimos Deus. Mas Deus, na sua essência, na sua glória, como Ele é de verdade, ninguém viu. Ninguém viu. Porque se vê, morre. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão. Não é verdade? Mas foi como um homem. É chamado teofania, né? A modificação de Deus, né? A forma de comunicação de Deus, teofania. Então, às vezes, né, Deus apareceu, né? Deus apareceu também pelo Espírito Santo em forma de uma pomba. Mas na sua glória, na sua essência, como Ele é, não. Mas nós veremos. Glória a Deus. Nós veremos Ele assim. Amém, irmãos? Em resumo, a santificação abrange a ideia de ser posto à parte de Deus, a purificação do pecado e o processo contínuo de se tornar mais santo na nossa vida diária.
Amém? Tá pedindo para fazer algum curso para ser santo? É pela fé. A gente foi declarado santo. Aleluia. Se você é eleito, nós fomos declarados santos. 1 Pedro 1,3, declarado pela presciência de Deus, pelo Espírito de Deus, santificação. Irmãos, tem alguma coisa errada. Ou a gente está pregando o evangelho errado, ou as pessoas estão vindo para a igreja pelos motivos errados. Elas não deveriam vir para a igreja, elas deveriam vir a Cristo. Glória a Deus. Após estar em Cristo, congregar junto com aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Mas as pessoas estão vindo às igrejas, mas não a Cristo. Amém? Acho que esse é o problema. Regeneração é uma obra do Espírito Santo na vida do salvo, fazendo ter uma mudança radical, trazendo uma transformação na sua natureza pecaminosa. Como a gente lê lá em João 3,3, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A regeneração é o novo nascimento, nascer de novo. Se refere à transformação radical que ocorre na vida de uma pessoa através da fé. É um novo nascimento, é um ato que Deus confere uma vida nova, uma nova natureza. Porque a palavra de Deus é clara: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estava morrendo nos seus pecados, estava morrendo nas suas iniquidades, mas pela fé, crendo em Jesus, ele nasceu de novo, renovou. Pena que não renova, né, irmãos? Renovar a pele, né? Renovar os olhos, não precisa ficar usando óculos, renovar os órgãos, né? Não precisa tomar remédio, mas é uma renovação do seu espírito, da sua mente. É uma regeneração. Você estava morto, mas Jesus pela fé te regenerou. Há uma coisa interessante, que os presbiterianos, eles creem que você primeiro é regenerado para depois ter fé. Mas nós cremos não, que nós cremos assim, que nós temos fé e pela fé nós somos regenerados por Deus. Lá em Tito 3,5 diz assim: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Ser uma nova criatura. Tem cursinho para ser nova criatura? É pela fé, né? É pela fé, irmãos, é pela fé. A santificação nos leva a orar mais. A santificação nos leva a orar mais, a buscar mais a Deus, a jejuar, a ler mais a Bíblia. É um processo progressivo, né? Agora a regeneração nos faz nós ser uma nova criatura. A gente não vai ter esses desejos, né? E hoje é pela fé. Não é por curso. Não é para aprendizado. Ah, você vai aprender. Um dia eu falei para uma irmã, e ela falou assim: olha, meu pastor ensinou, eu sei que é pecado. Eu falei: você saber que é pecado não muda nada. Ah, eu sei que é pecado. Tu não sabe que é pecado, gente? Pelo amor de Deus. É mesmo? Quem está no mundo sabe que é pecado. E evita de pecar, saber que é pecado? Não. O que evita é ser uma nova criatura. Glória a Deus. É ser santo. É ser santo. Quem é uma nova criatura com Deus evita pecar. Não é saber, né? Qualquer um pode saber o que é pecado. É só é só ler a Bíblia. Você lê a Bíblia, vê o significado certinho das palavras, vê o contexto, né? O texto direitinho. Pode ser o pior ateu, você vai saber que cada um dos pecados. Diz um testemunho que tinha uma pessoa que ela era ateia,
e ela pegava todo mundo, né? Porque ele leu toda a Bíblia e conhecia a Bíblia melhor do que muito crente. Aí ele pegava os crentes assim, né? Os crentes ficavam sem resposta, que ele tinha resposta para tudo. Só que um dia, Jesus chamou ele para ele ser salvo. Ele creu, era ateu, creu em Jesus Cristo. Ficou burro, não sabia mais nada. Teve que ler tudo de novo. Esse testemunho existe, mas é verdade. Então dá para saber se é a pessoa ser crente. Mas fugir do pecado e ter a alegria de servir o Senhor são os salvos. Amém? Redenção. O que é uma redenção, irmãos? Não lembro. Palavra exata que você vai falar uma coisa para falar outra. Amém, irmãos. É assim, tem Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos pecados. Efésios 1:7. Amém? O segundo, a riqueza da sua graça. A redenção, ela é em via de regra a consequência do que Jesus fez por nós. Quando ele nos redimiu, ele nos libertou. Redenção é estar liberto. Vamos dizer assim, você está preso em cadeias, em correntes, pelos pés e pelas mãos. Mas pela morte de Cristo na cruz, ele te quebrou as suas cadeias. As cadeias foram quebradas. A cadeia do poder do pecado que prendia você. É como as pessoas falam, o pecado é bom, né? Nós usamos a droga, aí sobe para a cabeça a droga, olha que coisa boa, que sensação boa. Aí fica doente, fica mal, tem que parar de usar droga. Tenta parar de usar sem Jesus. Aí você vai ver como o pecado é bom. O pecado é uma escravidão. É muito bom quando começa. Mas para acabar, tem gente que não se liberta não, irmãos. Tem gente que morre no seu pecado. Recomendação, nunca comece algo. Às vezes não tem como sair. É muito bonito a gente ouvir testemunhos. Olha, eu estava na Cracolândia, estava na Sarjeta, aí os irmãos passaram lá, me levaram para uma clínica e eu fui salvo. A maioria morre na droga. Graças a Deus há algumas exceções. Graças a Deus há algumas exceções. Mas são exceções, não é a regra. A regra é morrer na sarjeta por causa da droga. Não comece a pecar. Pecou, só Deus. O pecado é um senhor intransigente. Ele não deixa você sair. Só Jesus tem poder de libertar do pecado. A gente não consegue nos libertar por nós mesmos. Da maldição da lei, nós estamos redimidos, nós estamos livres da maldição da lei. Está lá em Gálatas 3,13. E nós estamos livres também da ira vindoura. A redenção garante libertação da ira de Deus no dia ao qual ele vem trazer a sua ira. Esperardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Porque vai vir o tempo da ira de Deus. E nós estamos livres da ira de Deus, irmãos. Nós somos filhos da promessa e não da ira. Tudo isso fez Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz é o preço desse resgate supremo pago para libertar a humanidade do cativeiro, do pecado e da morte, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, de como um cordeiro imaculado e sem mancha, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Nós somos resgatados, nós somos redimidos. Estou livre, porque Jesus pagou. Vocês sabem, né, que 13 de maio, o que a gente comemora dia 13 de maio? É a redenção, né? É o dia da redenção dos escravos, dia 13 de maio.
A dona Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Eita, falei história, né? Não era para falar, né? E os escravos foram libertos. No dia 13 de maio de 1888. Ela não deu um centavo. Ela não deu 1888. Ela não deu um centavo pra ninguém. Aí sabe o que aconteceu? Perdeu a coroa, porque tinha que pagar ou os escravos ou os fazendeiros. Mas Jesus, quando nos libertou, ele não assinou nada. Ele derramou seu sangue na cruz. E eu estou verdadeiramente livre. Estou liberto. Porque eu não fui comprado pela caneta da dona Princesa Isabel. Não fui comprado com ouro, comprado. Você sabia que muitos dos negros conseguiam comprar alforria? E sabe o que eles viravam? Dono de escravo. É verdade. Era assim, eles eram dono de escravos. Mas Jesus, ele me libertou pelo seu próprio sangue. Porque o dinheiro, irmãos, não tem como me fazer livre do pecado. Te leva, acho que mais pro pecado, dependendo da pessoa. O dinheiro, o que eu posso dizer? O dinheiro não corrompe ninguém. Ele desmascara. Ele desmascara. Às vezes a pessoa não é adulta porque é pobre e não tem condições de sustentar várias mulheres, né? Aí quando tem dinheiro, eita! Né? Ela já tinha. Às vezes a pessoa é pobre, ela é humildezinha porque precisa dos outros, né? Precisa dos outros. Mas tem dinheiro, nem anda, flutua e a cabeça lá em cima, né? Não conhece ninguém. O nariz bate lá no céu. Então o dinheiro ele não corrompe, não. Ele apenas mostra quem realmente é. Mas muitas vezes a pessoa é totalmente boazinha, porque isso não está na Bíblia, né, que estou falando agora. A Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa perdição e nessa busca muitos têm se perdido. Ao você querer buscar ganhar muito dinheiro, a sua tendência é você se perder, né? Porque vai vir um mundo de possibilidades que você não tinha, né? E não tem como segurar. Você vê jogador, é um mais feio que o outro, né? E tá cheio de tatuagem. E cheio de mulher. Não, tatuagem de menos. Cheio de mulher. Mas se o coitado fosse um servente de pedreiro, fosse um cobrador de ônibus, fosse um operador de telemarketing, alguém ia olhar, né? Mas o tanto de mulher que esse povo tem é dinheiro. E não aguenta não, ele acaba realmente se perdendo porque não aguenta. Então assim, só Deus, né? Então que a gente possa crer que o Senhor nos redimiu de todo pecado pelo seu sangue. Porque o dinheiro, eu acho que escraviza mais, né? Você vira escravo do dinheiro, né? Amém. Remissão. O que é remir, irmãos? Remir é pagar o preço. É pagar o preço para libertar alguém de algo. Tá assim, né? Que se deu Jesus, que deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Descreve a obra de Deus em Cristo para libertar a humanidade. Portanto, remir descreve a ação de pagar um preço para libertar alguém ou algo da situação da escravidão ou de um cativeiro, de uma pena ou um perigo. Irmãos, nós estávamos presos no pecado. Nós éramos escravos de Satanás. Nós estávamos condenados. A nossa penalidade era ir para o inferno. E nós estávamos em perigo de ir para o inferno. Mas Jesus nos remiu. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. E hoje Ele nos resgatou. A remissão é um resgate da escravidão do pecado. Amém? Aí a palavra remissão e redenção é muito perto uma da outra. Não é verdade?
Só que a redenção é o resultado da remissão. Glória a Deus. Jesus pagou o preço. Vamos dizer assim, a gente estava preso. Vamos imaginar que eu sou um escravo. Pela cor ajuda um pouquinho, né? Infelizmente, né? Mais uma história. Por que a palavra escravo? Como que é escravo em inglês? Slave. Slave. Slave vem de eslavos. Eslavos são os povos letões, russos, ucranianos. Eles são todos eslavos, né? E lá no passado, quando o inglês estava sendo feito, o alemão, a maioria dos escravos eram eslavos. Então eles fizeram o que? Virou sinônimo de cativo, de escravo, eslavo. Aí virou slave em inglês. Mas, né, aí depois, só no século XV, que eles fizeram a escravidão negra, porque era mais fácil, né? Foi mais fácil escravizar negros do que escravizar outros povos que estavam mais organizados. Mas a escravidão por muitos anos era de branquinho de olho azul, né? Mas por isso que a palavra em inglês para escravos é slave, que vem de eslavos. Amém? Estava lá preso. Jesus derramou seu sangue. Aí ele me remiu. Ele pagou o preço. Aí como que é a redenção? Pode soltar ele. Glória a Deus, aleluia. A remissão foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ali ele pagou o preço. Qual que é o preço para libertar o escravo Marcelo do pecado? É o sangue de Cristo. Glória a Deus. Ele derramou ou não derramou? Amém. Derramou. Então ele pagou. Então ele me redimiu. Agora pode soltar ele. Aleluia. Solte ele do pecado. Solte ele da maldição da lei. Aleluia. Solte ele da ira vindoura. Então a remissão é o preço, foi o ato. A morte de Cristo da cruz, o seu sangue derramado nos remiu. Pagou. Então remir é pagar. Está aqui, ó. Pago. Agora solte. Glória a Deus. Redenção é a redenção é a consequência da remissão. Porque se pagou pelo escravo, né? Não tem como o escravo continuar preso. Foi isso que Jesus fez por nós. E por isso que nós ceamos continuamente diante do Senhor. Aqui uma vez no mês, tem lugar que é uma vez por semana, tem uma vez por ano, né? Isso, aqui todo domingo. Mas a gente está lembrando que Jesus, Ele me remiu, Ele derramou seu sangue por mim. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Alguma dúvida? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.